Não existe mais música boa hoje. Bom, se você tem mais ou menos a minha idade, talvez você já começou a falar por aí que antigamente era melhor, que hoje em dia todas as músicas são uma porcaria. Bom, talvez você até já tenha dado uma chance quando um amigo seu te apresenta alguma coisa nova, ou então quando algum malandro que nem eu aí vai recomendar alguma banda desconhecida, underground pra você. Mas simplesmente não bateu, né? Se você já passou dos 28 anos, talvez isso não seja só implicância sua. Bom, lá pelo ano de 2005, quando eu tinha 13 ou 14 anos, era um jovem adolescente com um tempo de sobra e um computador em casa, eu tive a chance de descobrir um universo incrível. Era uma internet muito mais exploratória, mais selvagem, mais... A gente entrava em fórum, trocava muito mais ideias ali em fóruns, e assim que a gente descobria bandas novas, artistas novos, dessa confusão aí, eu descobri uma banda que na época eu vi várias manchetes falando que eram jovens que estavam salvando o rock. Mais uma vez, foi a banda The Strokes. Eu tinha ali 13 ou 14 anos quando eu descobri eles. E o que acontece, né? Eu fiquei fascinado pelos Strokes. Eu baixava os álbuns, lia revistas. Eu lembro de ter comprado a Rolling Stone, a revista analógica mesmo, em que eles citavam a banda. E aí eu fiquei fascinado, ficava consumindo aquele conteúdo freneticamente. E o que acontece? Até hoje, essas músicas, elas ainda batem em mim. E não só essa banda, mas tantas outras que eu conheci ali naquela fase da adolescência, dos 13, 14, 15 até os 20 e poucos anos. A música tem uma ligação direta com a nossa memória e com o sistema de recompensa do cérebro. Segundo estudos da neurociência, como os da psicóloga Valerie Salimpour, da McGill University, de 2011, ouvir música que você gosta ativa o sistema de dopamina, o mesmo que responde a estímulos como comida, sexo, drogas. E isso acontece de uma forma muito intensa na adolescência e no início da vida adulta. É entre esses anos de 12 aos 22 anos que nosso cérebro está mais aberto a novas experiências, inclusive as musicais. E esse é um período chamado de janela sensível da música. É quando formamos os chamados marcadores autobiográficos com as músicas que escutamos. Ou seja, nossa trilha sonora pessoal. É aquela coisa que você escuta e fala, cara, isso é muito eu. Não por menos é nessa fase que a gente constrói laços e tribos e começa a se identificar musicalmente com alguns grupos. K-popers, os sertanejos, os pagodeiros, metaleiros, headbangers, punks. E até um grupo seleto que cultua Edson Hudson e Gian Giovanni, do qual eu faço parte. Essas músicas, elas acabam se fixando na nossa memória emocional. É como se fosse uma biblioteca dentro da nossa cabeça e toda vez que a gente escuta alguma coisa nova, seu cérebro vai lá procurar naquela biblioteca por alguma referência para ele entender o que ele está captando. E é por isso que quando a gente escuta uma coisa que seja estranha, novidade, que nunca tenha adentrado os seus ouvidos, você acaba tendo um comichão, um estranhamento, uma rejeição num primeiro momento. Uma pesquisa do site Deezer de 2018, feita com mais de 5 mil pessoas em 5 países diferentes, chegou a uma constatação um pouco triste para mim. Aos 28 anos, em média, a gente simplesmente para de procurar música nova. Presta atenção nesse verbo que ele vai ser importante. É como se de repente uma chave da curiosidade se desligasse no nosso cérebro. Então a gente começa a escutar as mesmas músicas, os mesmos álbuns, as mesmas playlists, as mesmas descobertas da semana. Se é que podemos chamar assim, não é mesmo? Não sei, né, Spotify? Eu não sei. E os principais motivos citados são, primeiro, falta de tempo, e segundo, eu já gosto do que eu gosto. Ou eu já gosto do que eu conheço. E dá pra entender, né? A rotina, trabalho, estudo, interações sociais. Então parece meio cansativo você dedicar um tempo e até um espaço na sua cabeça para consumir coisa nova. Parece um compromisso. Mais um compromisso que o trabalhador tem que enfrentar. Mas não para por aí, ó. Um outro estudo conduzido pela consultoria Skynet e Herbert, analisando dados do Spotify e do Last.fm, observou que o gosto musical começa a estabilizar de vez por volta dos 30 anos. E tem mais. A partir dessa idade, as músicas que bombam entre os jovens simplesmente desaparecem das playlists dos adultos. A não ser que seja aquele hit viral que fica martelando na sua cabeça porque a indústria musical injetou muito dinheiro e vai acabar chegando até você de uma forma ou de outra. Seja no rádio, seja no som do vizinho, seja nas suas indicações ali do Spotify. Aí não tem como, né, meu parceiro? Mas o mais interessante é que o fato da gente não querer escutar coisas novas não tem a ver com a qualidade das músicas. Ou pelo menos esse não é o único fator. Tem a ver como o cérebro enxerga a música e do papel que a música passou a ocupar na vida moderna. Sabe quando você escuta uma música antiga
e você sente quase um aperto no peito, como se fosse um abraço caloroso, isso não é à toa. Isso é o seu cérebro te levando para uma zona de conforto. Ele está te mostrando, ó, nesse lugar aqui você já foi feliz. Então, muitas vezes, quando você quer voltar para aquele tempo, para aquela música, para aquele tempo, nos anos 80, a música era melhor, era tão boa, era tão reconfortante, era tão enérgica. Meu amigo, às vezes você só está ficando sem cabelo, barrigudo e triste e sempre mais ocupado, e você projeta nas músicas que você escuta, naquelas músicas que te lembram esse tempo, o afeto que você sentia e não tem mais porque ninguém mais te ama. Brincadeira, tá? Brincadeira. É como se o seu cérebro te falasse, ó, música nova é perigosa, hein? Não escuta esse negócio de mandelão, não. Fica aqui no Legião Urbana, que você já conhece, que você tanto gosta, você sabe de cor e salteado a letra de Faroeste Caboclo, por exemplo. Fica aqui, não vai lá não. Lá fora é perigoso. Porque isso é verdade. Quando você escuta uma música da sua adolescência ou do começo da vida adulta, seu cérebro, ele não processa só a melodia, nem só a letra. Ele processa também os momentos vividos naquela época. Eles estão intimamente conectados, mesmo que a gente não perceba na superfície. E aí as músicas novas não têm tanto espaço para entrar. É assim que funciona, mas vocês entenderam, né? Onde eu quero chegar. E o resultado de tudo isso é que seu cérebro, ele acaba se acostumando com aquela zona de conforto musical. E a zona de conforto, ela é super confortável, mas ela não é tão interessante assim, né? Outro fator muito importante é a forma como escutamos música hoje em dia. Principalmente na era dos streamings, que são fortemente baseados pelos seus algoritmos, eles repetem esse mecanismo do seu próprio cérebro. Então, se você costuma escutar sempre as mesmas músicas, é muito provável que o Spotify, YouTube, Deezer e outras plataformas de streaming vão começar a te recomendar as mesmas coisas, fazendo você entrar ali num ciclo, numa bolha musical. Essa mesma zona de conforto do seu cérebro reproduzida digitalmente. E mesmo quando esses algoritmos estão te indicando coisa nova, eles fazem questão de você não deixar essa zona de conforto. Porque uma vez que você deixa essa zona de conforto, ele sabe que a probabilidade de você fechar o aplicativo é muito grande. E eles não querem isso, eles querem te manter ali o maior tempo possível. Ou seja, além da bolha mental, da bolha digital dos algoritmos, você ainda sofre invasões constantes de músicas que são empurradas goela abaixo pelo dinheiro, pela indústria fonográfica, pelo capitalismo. Bom, se você chegou até aqui, você deve estar pensando, então eu nunca mais vou escutar uma música nova, então é impossível. Pô, então beleza, eu não vou escutar mesmo, vou ficar aqui com meus disquinhos, a minha mesma Sabrina Carpenter da vida. E não é bem assim. É como eu falei, o cérebro, ele é uma máquina de vencer. Não sei o seu, mas o da humanidade é. Então ele te dá a capacidade de sempre processar coisas novas. Só que é uma habilidade que tem que ser treinada. Então não adianta você, sei lá, deixar que o algoritmo do YouTube ou do Spotify te levem para qualquer canto e não fazer uma análise crítica sobre isso. E não parar para ver o que você está escutando, entender quem são esses artistas por trás e dar uma chance de coração, né? Escutar atentamente. É uma coisa que eu falo que a gente precisa treinar muito a nossa escuta intencional das coisas. Hoje em dia, desde, sei lá, há 15 anos, a gente tem treinado muito a nossa escuta não intencional, que é o quê? Vamos passar um TikTok, vamos passar ali no Facebook, vamos deixar o algoritmo do YouTube levar a gente para qualquer lugar, ou o algoritmo do Spotify. Você acaba não escutando a música, você escuta o som. Você pode repetir, você pode até colocar na sua playlist, mas você não vai pensar sobre a música. E pensar sobre a música é importante também. A gente fazia muito mais isso na época em que você comprava discos. Quem tinha o costume de comprar discos, ia numa loja, via o encarte, dava uma lida nos artistas e parava para pensar um pouco. E o mais importante, você escutava geralmente um disco inteiro. Era muito comum escutar um disco inteiro, um CD inteiro de música, uma coletânea de telenovela. E a boa notícia é que dá pra você fazer isso. Dá pra você treinar essa sua escuta crítica de música. E tem algumas formas muito simples de você fazer isso. Primeiro, a mais fácil. Você entra no Spotify, pega um artista que você gosta e entra na rádio desse artista. Que aí o Spotify vai te indicar outras coisas ali, parecidas. Começa a entrar nesses artistas que você... Começa a escutar essas músicas. E aí entra na página desses artistas que você nunca ouviu falar o nome. E aí joga no Google
Vê quem que é esse artista, vê se ele se conecta de alguma forma com você, mesmo que seja uma cantora sul-coreana, uma banda australiana, sei lá. Vê se tem alguma coisa que você acha interessante ali e volta para escutar a música e vê se você percebe alguma influência de quem eles são, do lugar onde eles vieram, da idade que eles têm, do quão nova ou antiga é a música no som que você está ouvindo nesse momento. É um exercício muito simples, mas que vai fazer a diferença total em como você escuta a música. Bom, o segundo lugar é consumindo veículos de música. Tem muitos veículos, né, de música independente, alternativa, que acabam fazendo uma cobertura muito legal de discos, cantores, lançamentos, músicas, shows. E aí assim você acaba escutando um pouco mais além do que você escuta normalmente só dando um play ali no Spotify ou no YouTube. E o terceiro, que é o meu preferido, é ouvir criadores de conteúdo, curadores musicais, jornalistas musicais. Bom, essa é uma galera que gasta um tempo para pesquisar, para escutar música, para dar a sua opinião sobre um disco, um artista, um álbum, um lançamento. E a partir da opinião deles, você pode formular a sua opinião. Mas eles já trazem um caminho quase pronto ali para você trilhar. Eles já cataram algumas coisas que eles ouviram, que eles debateram entre si. Então, eu acho que seguir criadores de conteúdo ou curadores musicais é mais importante do que nunca. Porque a partir de opiniões dos outros, você pode confrontá-las, concordar com elas, adicionar coisas novas na sua playlist. Isso tudo é muito interessante. No fim das contas, a gente não para de ouvir música nova porque a música piorou. A gente para de ouvir música nova porque a gente mudou. Porque a vida ficou corrida, porque os boletos chegam, o trabalho aperta, filhos, parentes, vida social, tudo. Mas se você se permitir, ainda dá pra se emocionar com coisa nova. Ainda dá pra você escolher um artista favorito da sua vida que começou a banda agora, que começou a tocar agora. Você só precisa escutar como quem escutava antes, com o coração aberto, ouvido atento e sem medo do ridículo, e fazendo um esforço para pensar fora da caixinha do TikTok, do YouTube, do Spotify, entre outras coisas. Porque no fundo, toda música que você um dia amou também foi uma música nova. Eu sou o Nathan Andrade e meu objetivo é mostrar que a música brasileira pode ser muito incrível. Se inscreve, deixa um like e comenta aí. Qual artista que você conheceu no ano de 2025 e que você já se apaixonou? Até a próxima!